Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral. E nós já estamos entrando na aula 14.1. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o avanço do totalitarismo em Portugal, na Espanha. Já temos falado aqui sobre o nazismo, o fascismo italiano, o nazismo alemão. Na aula de hoje, então, nós iremos nos aprofundar a respeito dessa crescente ideologia que era o totalitarismo. Né? Um Estado fascista, autoritário, onde a figura de alguns gestores acaba se destacando. Eu tenho o Salazar, eu tenho o Adolf Hitler, eu tenho Benito Mussolini, eu tenho também Stalin. E por que não falar do Brasil? Eu tenho Getúlio Vargas. Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês algumas situações que acabam levando e quase que arrolando o nome de Getúlio Vargas a esse Estado fascista, tá bom? Então, para a aula de hoje, abra os seus cadernos, ok? Já abriram? Perfeito. Coloque a data de hoje e depois adicione aí o título da aula. Então, joga no quadro, olha lá. A aula de hoje é isso daí, ó. A difusão do totalitarismo. Fechou, aluno? Já deu para copiar? Ótimo, se deu, beleza. Veja só, aula 14.1, a difusão do totalitarismo. Professor, o que é a difusão? A propagação começou a se espalhar, aumentou-se o termo totalitário ou até mesmo esse regime. Então, para a aula de hoje, nós iremos falar sobre o totalitarismo da Espanha. Professor, e teve? Pois é. Pior que teve, tá, aluno? Vamos falar então sobre o fascismo na Espanha, o fascismo em Portugal, que por ser um Estado totalitário, acabou então adotando a ditadura dos seus respectivos gestores. Nesse caso, o Franco e nesse caso, o Salazar. E aí, senhores, vamos também agora para o Brasil. Olha aí que interessante, o integralismo e o Estado Novo. Nós estamos num período entre guerra, tá entendendo? Pois é, e nesse período que quem governava o Brasil era Getúlio Vargas. Tanto é que no ano de 1937, Getúlio Vargas, ele cria o Estado Novo, o Estado totalitário, autoritário, lembram? E aí, por último, vamos ver o arsenal de guerra alemão. Os alemães vão fazer um experimento na cidade de Guernica, a cidade espanhola. Ali, na verdade, vai ser um ensaio nazista militar, ou militar nazista. Bom, esse daí é o grande ditador, o Franco, na verdade, que comandava a Espanha. A bandeira espanhola no final, lá no fundo, como vocês estão vendo, e vamos ver como que se deu a criação desse Estado totalitário na Espanha. É bom você lembrar, aluno, e você ter a noção que essas doutrinas totalitárias, com inspiração nazi-fascista, ou seja, nazista e fascista, surgiram em diversas partes do mundo. Eu quero que você feche os olhos e tenta visualizar o tempo que nós estamos falando. O tempo é esse período de entreguerra, que vai de 1918 a 1939. É justamente nesse período que vai acontecer o surgimento desses estados totalitários. E aí eu tenho Portugal, eu tenho Espanha, eu tenho Alemanha, eu tenho Itália, eu tenho Brasil. Mas, professor,
Qual foi a causa disso? Eu tenho aí o pós-guerra, eu tenho as imposições dos países que ganharam contra a Alemanha. Para completar, eu terei a crise de 29. Ou seja, eu tenho vários elementos que corroboraram, na verdade, né, para o surgimento do Estado totalitário. Surgiram em diversas partes do mundo. Foi o caso da Espanha, de Portugal e até mesmo do Brasil. Essa ideia de Estado totalitário é uma lavagem cerebral que acaba fazendo... Vem para mim. Olha só, essa ideia de Estado totalitário acaba sendo uma lavagem cerebral que o gestor ou os que estão no cargo acabam repassando isso para a comunidade. Mas, por outro lado, eu tenho que saber como é que essa comunidade está se comportando. Por exemplo, a questão nazista, os alemães. Os alemães não aceitaram o Tratado de Versalhes. 444 artigos que humilhavam os alemães. Por outro lado, o cidadão alemão, ele gostava disso? Não. Mas quando entra um líder que começa a dar uma de doido, ele vai falar aquilo que o cidadão quer ouvir. É isso mesmo, tem que ser radical, tem que botar para cima, não sei o quê. Então, logo, a população acaba comprando a ideia. Para tu ter uma ideia, olha só, os alemães, eles acabavam pagando para ouvir o Hitler falar. Sabiam disso? São os próprios alemães, a sociedade alemã, que vai intensificar. Por quê? Na questão social, eles não admitiam que a Alemanha pagasse por um preço tão alto. E isso vai pulverizar na sociedade esse sentimento de revolta. Aí os caras vão para cima. Então, basicamente, as nações que adotaram sistemas totalitários é porque a população também não concordava com tal atitude. Então, é preciso você entender o pensamento daquela época. É preciso você entender o contexto que estava naquela época. Aí você vai ter uma ideia bem clara. Tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Olha só, ainda nessa imagem, continua no quadro. Isso. Ainda nessa imagem você vê o alto grau, o alto comando, estando ali sempre presente para mostrar que o Estado também é forte. Na Espanha, por exemplo, o general Francisco Franco, apoiado por grupos representantes das mais tradicionais instituições, acabei de falar, aluno, a sociedade é ela que patrocina. Aí eu tenho uma classe média, eu tenho a classe média alta, são essas pessoas que estão vendo o seu negócio para o buraco, então acabam se ancorando em alguém que possa lhes representar. Olha aí, o latifúndio, a igreja e o exército são as principais entidades que apoiam o general Francisco Franco. Reunir forças para lutar contra a República Espanhola, instalada desde 1931. Então vamos lá. Na Espanha, o general Francisco Franco, apoiado por alguns representantes mais tradicionais da sociedade espanhola, como o latifúndio, a igreja e o exército, vão acabar reunindo força para lutar contra a República Espanhola. Então, olha lá. Em consequência, vai acabar surgindo aí uma sangrenta guerra civil. Nós temos um gestor que está chegando ao poder, que tem um pensamento, nós temos aqueles que não concordam, então a própria sociedade, por essa discordância, acaba entrando num conflito chamado de guerra civil. Essa guerra civil vai acontecer em 1936. Com o país sendo dividido em dois grupos antagônicos. É sempre assim. Tem aqueles que o apoiam e aqueles que não apoiam. O contra. Republicanos
liberais e socialistas de um lado, monarquistas, fascistas, tradicionalistas de um outro. Esses serão liderados pelo general Francisco Franco. Ok? Então, nós estamos no período entre guerra. Em 39 vai começar a guerra, senhores. Grupo radical querendo chegar ao poder, e isso vai conseguir. Porque, de um lado, olha só, de um lado, eu tenho os elementos republicanos, liberais e, ao mesmo tempo, socialistas. De um outro lado, eu tinha os monarquistas, fascistas, tradicionais, os conservadores, que, liderado pelo general Francisco Franco, vão começar esse conflito. O conflito terminou em 39, certo? Com a vitória das tropas de Francisco Franco. E essas tropas serão chamadas de franquistas, que haviam recebido apoio militar dos governos de Mussolini e de Adolf Hitler. Por isso que o Francisco Franco ele consegue sufocar o movimento dentro do seu país. Por quê? O apoio alemão, o apoio italiano vai ser fundamental. Tá certo? Estão acompanhando? Francisco Franco é isso daqui, ó. A mesma postura que Hitler tinha, a questão sobre os militares, vocês estão vendo aí, ó. Francisco Franco ele vai impor uma ditadura sustentada por uma organização política denominada de Falange. Essa Falange ela já existia desde 1933. Passaram a exercer controle autoritário sobre diversos setores da vida social, como a educação, sindicalismo, meio de comunicação e órgão de segurança. Aluno, que vocês estão presenciando nessa fala, o que vocês estão notando nessa explicação, é uma experiência de um Estado totalitário. E o que esse Estado totalitário ele acaba controlando? Eles controlaram diversos setores da vida social, como a educação. Se eles controlam a educação, vai ser a modelo deles. Mas aí, quando você vive em um país democrático, literalmente democrático, você não tem perseguições. A liberdade de expressão é visível. Sindicalismo vai começar a ser proibido. Meio de comunicação. Ultimamente no Brasil, vamos fazer uma ponte. Ultimamente no Brasil você tem visto cada coisa. Vê aí a questão das fake news, o que é mentira, o que é verdade. Cara, na minha opinião é o seguinte, a internet tem tudo que presta e que não presta. Quem faz o filtro é você, aluno. É você que deve acreditar ou não. Mas o fato é que querem barrar hoje, não é qualquer conteúdo que vai para a internet. E isso acabou sendo uma agenda, um discurso de vários outros governos. Por quê? Gente, quem quer ser político hoje, quem tem um passado sujo, quem tem um passado negro, vai vir para a tona. O fato é que as pessoas não querem que o seu passado venha à tona. E aí? Então, não se candidata, não se torna um agente público. E se tornar, arque com as consequências. O fato é que as pessoas não querem que seja descoberto a sua vida pregressa. Aí fica difícil. Controlam também os órgãos de segurança. Se uma nação ela não tomar as rédeas do que de fato deveria ser, em comum acordo com a sociedade, em saber o que de fato a sociedade pensa a respeito, que haja um plebiscito, que haja uma consulta popular,
aí a coisa acaba se perdendo. E quem entra e tiver o apoio da grande maioria, que está no poder, aí fica muito mais difícil. Esses regimes totalitários, por exemplo, apesar das mudanças ocorridas ao longo dos anos, seria mantido até a morte de Francisco Franco, quando ele chega no poder na França, na Espanha. Quando então a monarquia parlamentar na Espanha foi restaurada. Ou seja, uma nuvem negra que nós vamos passar, uma nuvem negra que os espanhóis passaram. Em qualquer nação é assim. Nos Estados Unidos, há quem diga que o governo de Joe Biden está indo bem. Claro, está indo bem para quem está no governo. Está indo mal para quem está fora do governo, que não vê resultado. Na Inglaterra, a mesma coisa. Na França, a mesma situação. No Brasil, a mesma situação. Em tudo que é canto. Então, vai ter que esperar esse período para voltar o que se diz normalidade. A normalidade na Espanha só retorna depois da morte de Francisco Franco. Quando então a monarquia parlamentar vai ser restaurada. Claro, com eleições democráticas, disputada por diversos partidos políticos. E a gente sabe que esses grupos cada vez mais estão se consolidando na tentativa de se manter e se perpetuar no poder até o final de suas vidas, né? Aí nós saímos do regime ditatorial espanhol, comandado por Francisco Franco, e chegamos agora no sistema ditatorial de Salazar, que comandou Portugal. Esse aí é o Salazar, Antônio de Oliveira Salazar. Ele assumiu em 1932 a presidência do Conselho de Ministros, cargo equivalente ao primeiro-ministro. Vocês viram que o Francisco Franco também é desse mesmo período, da década de 30. Salazar, Antônio Salazar, 32. Concentrou, então, todos os poderes, conduzindo a vida política do país como chefe do governo, até 1968. Pelo amor de Deus, até ele se afastar com problema de saúde. Vejam isso, aluno. É muito tempo. Se ele chega em 32, assumiu a presidência do Conselho de Ministros, como se fosse primeiro-ministro, de 32 até 68, 30 e poucos anos, né? 36 anos, 38 anos por aí. É muito tempo. Até que uma grande revolta. O cara, se ele chegasse a 100 anos, ele ia ficar no poder durante 100 anos. A ditadura implantada por Antônio Salazar teve como base jurídica a Constituição de 1933, com a qual teve início o período da história portuguesa, conhecido como Estado Novo. Viu? O Brasil também teve Estado Novo. O Estado Novo é de 1937. Então, basicamente, Getúlio Vargas, ele copia o modelo europeu. Se lá na Europa deu certo, por que aqui não vai dar certo? E aí ele foi para cima, determinou, criou e executou. O ditador acabou com a atividade dos diversos partidos políticos portugueses existentes, instituindo aí um partido único, o Partido Nacional. Bom, vem para mim. Se o Antônio Salazar, ele acabou com os partidos políticos, tem um lado positivo. Qual seria? Você está evitando aí um gasto desnecessário. Mas, por outro lado, ele está infringindo a democracia. Se os partidos existem, é porque têm bases consolidadas. O fato é, senhores, aí ele criou o Partido Único, o Partido Nacional. Hoje, dependendo da legenda, se cria os partidos. E ao criar partido, vem fundos partidários.
Olha só que interessante no Brasil. O cidadão, ele paga os impostos, esses impostos são atribuídos para a política e o cara usa o dinheiro dos impostos para poder até enganar o seu povo. Porque é isso que a grande maioria se sente. Quando o cara é eleito, rapaz, ele voa para Brasília, ele fica num cargo de destaque e esquece. No tempo da eleição, meu irmão, o que é aquilo? Então, quanto mais se cria partido, mais prejuízo para a nação. Não tem dessa, porque não briga. Não, para. Isso aí é conversa. Hoje, se você pegar e diminuir o quantitativo de políticos, por exemplo, da Câmara Federal, não vai fazer nenhuma falta. Hoje nós temos 517 deputados federais. Você coloca aí o valor da sua mensalidade por mês. Eu vou chutar aqui, eu acho que é para mais de 200 mil que ganha cada deputado federal. Porque tem o salário deles e tem as verbas de gabinete, disso, daquilo. Então, eu calculo, talvez seja até mais de 200 mil. Você pega 200 mil, multiplica por 517. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E muitas das vezes os caras estão lá e muitos deles acabam não representando de fato o seu povo, o seu estado. E aí, porque faz parte do partido. Tem uns que nem vão lá. É incrível. Aí eu aconselho você, aluno, para não me alongar nessa história, eu aconselho você a fazer leituras, a conhecer mais o papel do executivo, do legislativo e do judiciário, para você ter assim um leque de conhecimento, tá bom? Vamos lá, seguindo nossa aula. O ditador então acabou com atividades dos diversos partidos políticos e criou um partido único, chamado Partido Nacional. A democratização política de Portugal desenvolveu-se somente com a Revolução de Abril de 1974, ocorrida 4 anos após a morte de Salazar. Mesmo assim, com a morte dele, o futuro governante poderia seguir na mesma sequência esse modelo ditatorial. E aí passa então a ver a Revolução de Abril. Observe como é que era a moda no passado aí, ó. Cabeludo, era assim que se vestia. Calça boca de sino. Então a população foi para as ruas protestar, que não queria mais esse sistema. A Revolução de Abril também ficou conhecido como a famosa Revolução dos Cravos. Na verdade, senhores, não foi a revolução, mas o movimento dos cravos. Bom, porque uma revolução, a palavra revolução, a semântica da palavra, o conceito, o significado, é uma alteração no social, cultural, econômico, étnico, político e assim por diante. Na verdade, vai ser um movimento dos cravos. E aí chegamos ao Brasil. Por que não falar sobre o Brasil, integralismo e Estado Novo? Quando Getúlio Vargas ele assume o poder, os integralistas, prestem bem atenção nesse emblema aqui, ó. É a letra grega, né? A letra E, grego. Os integralistas, eles passam a ficarem a favor de Getúlio. Mas aí depois, Plínio Salgado, que é o seu grande líder, aí depois eles vão tentar derrubar Getúlio do poder. E aí eles passam a viver na clandestinidade. Esse grupo que vocês estão vendo aí, os integralistas, os fascistas, eles adotam o mesmo estilo dos nazistas, tendo aí
o emblema no lado esquerdo da blusa. Os alemães tinham a suástica e esse aí tem o símbolo do integralismo. Olha aí. No Brasil, a ideologia nazifascista foi assimilada pela ação integralista brasileira, que é A e B. Ação Integralista Brasileira. Fundada por Plínio Salgado. Esse aqui é o Plínio Salgado, tá, senhores? O grande líder dos integralistas. Plínio Salgado. Ao ano 32. Acabamos de sair de Portugal, da Espanha, 33, 35. No Brasil, 33, formado o tal integralismo. Getúlio Vargas assume em 1930. Nós estamos todos nesse contexto. Com o apoio dos integralistas, Vargas implantou a ditadura do Estado Novo em 37. Esses integralismos, eles andavam pelas ruas como se fossem tropas militares. Do jeito que se vestiam os alemães lá na Europa, passou a se vestir bem aqui. Um dado interessante, porque além de usar a braçadeira aqui, também tinha aqui ó, como símbolo de comandante do integralismo, Plínio Salgado. Esse mesmo Plínio Salgado que acaba chegando como líder dos integralistas, depois tenta dar um golpe em Getúlio, mas é quando ele vai ser preso. E o integralismo passa a ficar na surdina. O integralismo foi um movimento partidário, com posicionamento político de extrema-direita, com inspiração fascista, que surge sob idealização de Plínio Salgado, líder e organizador do partido que recebe o nome de Ação Integralista Brasileira. E um detalhe vem para mim. Nós já tivemos na televisão documentários que falam sobre essa passagem. Eles andavam pelas ruas como tropa militares marchando e ele gritava a saudação Anauê, que significa você é meu irmão. O lema era Deus, pátria e família. Olha aí. Então, parece que recentemente na história do Brasil, passamos a reviver isso, que acaba trazendo aí a essência do que vem a ser esse movimento. Certinho? Vamos lá. Na sequência, olha o lema do integralismo. Deus, pátria e família. Plínio Salgado, ele lança o manifesto da AIB em outubro de 32. Lembram, senhores, que esse grupo aqui, eles são conservadores, mas ao mesmo tempo autoritários. Certinho? O símbolo do integralismo é a letra grega sigma, a letra E, né? Simbolizando a máxima do movimento que buscava a integração da sociedade brasileira. Olha aí, a sigma, Anauê. Olha, a partir da integração da família, como menor instituição da sociedade e tendo o Estado forte, para a tomada do eixo, a sociedade se integraria e o Brasil se fortaleceria. Esse é um cartaz convidando o cidadão brasileiro. O Brasil precisa de você. Fora do integralismo, não há nacionalismo. Nós precisamos se integrar, se unir para defender o nacional, o nacionalismo. Essa era a concepção deles. Certinho? De entendimento.
Olha lá. Com uma saudação de mãos muito parecida com a saudação nazista, demonstrava sua inspiração fascista. Porque o nazista, ele tinha isso, vem para mim? O nazista, para ele, na verdade, a saudação, o cumprimento das pessoas na mão, toca aí, e etc. O nazista, ele fazia isso daqui. Ou então isso daqui. Os integralistas já fazem isso daqui, ó. Nazismo, assim. Quando se fala Heil Hitler, aí, ou Heil Hitler, significa a salvação vem de Hitler. Heil Hitler. Aqui o integralismo era esse aqui, ó. Anauê. Então, eles acabam criando simbolismo para poder se identificar. Interessante, né? Continua lá. E aí, olha só, todos eles usando a sigma no lado esquerdo do uniforme. Aqui, Plínio Salgado. Se o cara transpirasse muito no sovaco, hein? Isso aqui ficaria assim, ó. Todo meladão. Mas era comum. O grito que entoavam os integralistas era Anauê! Anauê! Que em tupi-guarani significa você é meu irmão. Olha aí. São códigos. Acabam criando esse mecanismo. Uma nova demonstração do objetivo de integrar a sociedade. Estão percebendo? Mesmo criando essas estruturas, eles se identificam com a vestimenta, com os códigos de comunicação, os principais simbolismos. E quando você fala assim, Anauê é porque você é meu irmão. As entidades, que têm alguns princípios, eu tenho aí o Rotary, eu tenho a maçonaria, eu tenho os Demolês, eu tenho os Priorados de Sião, eu tenho os Illuminati, e qualquer outra entidade, eles acabam tendo essa cultura de códigos que eles compreendam entre si, sabiam? O integralismo também tinha isso, o nazismo tinha isso, o fascismo tinha isso. Olha lá. Por último, senhores, vamos ver como é que ficou a Guernica, a cidade espanhola. Houve a destruição, e essa destruição foi com o apoio de Francisco Franco, o ditador espanhol. O ditador espanhol, ele busca o apoio dos nazistas. E os nazistas, que estavam com o seu pátio industrial a todo vapor, querendo experimentar o seu armamento, acabam colaborando com Francisco Franco na implantação do totalitarismo, no fascismo, lá na Espanha, e eles atacam a cidade de Guernica, que vai ficar literalmente destruída. Quando Guernica fica destruída, o Pablo Picasso, grande pintor desse período, ele acaba fazendo um desenho do que significou a destruição de Guernica. E aí ficou a obra Guernica. Certinho? Olha lá. Em 1937, a Espanha esteve dividida em uma delicada guerra civil. Delicada em termo, né? Porque eu tenho aqueles que apoiavam Francisco Franco
E tem aqueles que eram contra o totalitarismo, que colocou de um lado nacionalista e o de outro republicano no fronte da guerra. Ou seja, espanhol matando espanhol. Mas essa polarização política, ela acaba indo ao extremo, a ponto de pessoas brigarem por causa delas, de pessoas morrerem por causa delas. Recentemente no Brasil também tivemos isso. Quem é conservador, quem é de esquerda, aí começa a haver discussão em bar, e cara, é difícil. Aí por outro lado, alguns especialistas falam, mas o brasileiro acordou para a política, e agora ele está sabendo mais. Está mais fanático, né? Sabendo mais, não. Olha só essa imagem. Os nacionalistas de inspiração totalitária são comandados pelo militar conservador Francisco Franco. Tiveram grande dificuldade para derrubar o governo por meio das armas. Os nacionalistas, aqueles que defendem a nação, sobre o comando totalitário, tiveram grande dificuldade para derrubar o governo por meio das armas. E aí o povão acaba se unindo também, né? Porque não querem que a nação venha a regredir. Então mulheres passam a pegar em armas. Não tem a mesma habilidade de um soldado. Mas, se der moleza, ela derruba. Derruba meia dúzia, uma dúzia. Mas também tem a sua vida ceifada, né? É esse espírito de querer ajudar, de querer a mudança, que faz com que a pessoa pegue em arma e vai para o fronte. Olha aí. Setores de esquerda e outros defensores da legalidade impediram que uma tentativa de golpe tomasse o país por meio da conquista da capital, Madrid. Então, vai haver uma reação. Os nacionalistas decidiram reconfigurar sua estratégia de ataque por meio da conquista de locais menos protegidos do território hispânico. Com nova organização de ataques à região norte do país. Com isso, a cidade de Guernica acabou escolhida para um dos mais temíveis ataques aéreos do século XX. Foi considerado um ataque terrível naquela época, levando à acusação de atentado terrorista e de que 1.654 pessoas tinham morrido no ataque. Estimativas modernas avaliaram o número de mortos em 300 a 400. Alguns estudos espanhóis recentes, porém, limitam não mais que 160 o número de mortos. E aí ficou uma imagem da cidade destruída de Guernica. Então vai haver assim, muita polarização, né? Não, morreram 5 mil. Aí é sensacionalismo, querendo mostrar mesmo o pior. Não, morreram poucas pessoas e tal. Mas é isso aí. Bom, aluno, eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu retorno para fazer aquela revisão de 5 minutinhos. É rapidinho. See you. Até breve.